Os sinais de pontuação são elementos gráficos que cumprem uma função dentro de uma construção linguística, como, por exemplo, um texto. A função exercida por esses sinais pode ser a de separar ideias, indicar uma pausa, apresentar um questionamento, entre outros. Os principais sinais de pontuação utilizados no português, cujos usos e funções serão discutidos a seguir, são vírgula, ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, travessão. A vírgula é utilizada para separar termos. É importante destacar que essa separação não pode ser feita quando os termos apresentam uma ligação estreita entre si, pois a vírgula serve como indicação de algo que já está separado. Por isso, considera-se um erro grave separar com vírgula o sujeito do predicado de uma oração, visto que esses elementos estão muito relacionados dentro da oração. Casos em que ocorre a vírgula: para separar termos que exercem uma mesma função sintática, para separar orações coordenadas assindéticas, para separar orações coordenadas sindéticas, exceto as que se iniciam pela conjunção e, para indicar aposto explicativo, para indicar pleonasmo, polissínteto e repetições de palavras, para separar o vocativo, em orações coordenadas substantivas, adjetivas, explicativas, para separar orações intercaladas, para marcar o deslocamento de orações subordinadas adverbiais, em datas, separando o nome do local em que se fala, para indicar partículas de explicação, correção, concessão, continuação e etc. Por exemplo, aliás, isto é, etc. Para indicar a elipse do verbo. Dois pontos. Para enumerações explicativas. Por exemplo, Maria andava pela rua prestando atenção em tudo, nos carros que passavam apressados, nas pessoas que se esbarravam, nas cores das vitrines das lojas, nos insetos que voavam naquele dia quente de janeiro. Perceba que no exemplo dado, os dois pontos indicam a enumeração de elementos que explicam o sentido da palavra antecedente tudo. Para anunciar citações. Por exemplo, como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Para indicar esclarecimento, síntese. Por exemplo, não és bom, nem és mau, és triste e humano. Olavo Bilac. Ponto e vírgula. Para anunciar pausas mais fortes. João e Maria não se viam há muito tempo, desde que brigaram ainda na adolescência. Apesar disso, não guardavam mágoa um do outro. Para separar orações adversativas, dando ênfase ao contraste. Não estava triste, mas não queria encontrá-lo novamente. Para separar itens de enunciados enumerativos como lei, regulamentos, decretos e etc. Por exemplo, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Ponto final. Indicar o encerramento, a conclusão de um período, desde que a oração final não seja interrogativa direta ou exclamativa. Por exemplo, os irmãos, que haviam brigado muitos anos atrás, voltaram a se falar. Reticências. As reticências, em geral, indicam uma interrupção ou uma hesitação. Por exemplo, sei que você fez uma promessa, mas uma promessa assim, não sei. Creio que, bem pensado, você acha que prima Justina... Ponto de interrogação. Em orações interrogativas diretas. Quem é você? Acompanhado ou não de um ponto de exclamação como indicação de dúvida. Era João, o primo do prefeito, o homem que ela conhecera aquela noite? Ponto de exclamação. No final de orações com tom de surpresa, admiração.
Como você é gentil. Aspas. Indicar uma citação ou transição. Já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Destacar títulos de obras ou publicações. A grande obra de Euclides da Cunha é Os Sertões. Destacar expressões de origem estrangeira, gírias ou evidenciar alguma expressão. A bola beijou o travessão. Travessão. Em substituição aos parênteses em expressões intercaladas. Marcos falava de tudo que se lembrava. O último dia de aula, a prova de gramática, o lanche da cantina, para disfarçar o seu nervosismo. Indicando mudança do enunciador em diálogos. Mãe, posso ir ao shopping amanhã à noite? Sim, desde que você não volte muito tarde para casa. Destacando orações intercaladas. Eu não sei como explicar, disse Maria, mas não me sinto à vontade na casa de Joaquim.